Você já reparou que, quando a gente cai em pecado, a culpa vem quase que instantaneamente? É como se ela já estivesse ali, no canto, pronta para nos esmagar, trazendo vergonha, peso e aquela sensação de que a gente fracassou de novo. E sabe o mais irônico? É que essa culpa, que parece tão espiritual, na verdade não te aproxima de Deus, ela te empurra para longe dele. Ela te faz se esconder, se calar, se sentir indigno, sujo ou distante. E se você está aqui, provavelmente sabe exatamente do que eu estou falando. Talvez você tenha caído naquele mesmo pecado que jurou abandonar. Talvez tenha brincado, mais uma vez, com aquilo que sempre te afasta de Deus. Ou talvez já tenha caído tantas vezes que começou a acreditar que não merece o perdão dele. Mas respira, porque o que eu quero te falar agora pode mudar completamente a maneira como você lida com o pecado, com a culpa e até com Deus. Se você hoje é refém da culpa, esse vídeo é pra você. Porque eu sei, é difícil, é frustrante confessar a mesma falha todos os dias. É humilhante cair naquilo que você sabe que vai te destruir. E é pesado olhar no espelho e não se reconhecer mais. E antes que você ache que Deus desistiu de você, eu preciso te mostrar o contrário. Porque a culpa te acusa e o inimigo te condena. Mas Deus te chama para voltar. E é isso que esse vídeo vai te provar. De um jeito que talvez você nunca ouviu antes. Então fica aí até o final. Porque o que eu vou te mostrar agora pode ser exatamente o que você estava precisando ouvir hoje. Bom, para começar o vídeo de fato, eu queria falar um pouco mais sobre a culpa, o que ela é e o perigo dela na sua caminhada com Deus. Sabemos que a culpa vem logo depois do pecado, mas o que ela realmente significa? Para algumas pessoas significa arrependimento, que você não se sente confortável após pecar. E olhando por esse lado, a culpa parece até algo bom, porém ela esconde algo bem perigoso, porque a culpa não vem de Deus. Ele nunca nos mandou sentirmos culpa após pecar, mas se arrepender após pecar. Em João, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O próprio Cristo, o Deus que se fez carne, não nos condenou, mas veio trazer a esperança da salvação. Podemos ver isso em várias passagens do Evangelho. Na mulher adúltera, que ele não a condenou, no filho pródigo, que o pai recebeu de braços abertos, em Zaqueu, que era cobrador de impostos, mas Jesus o chamou pelo nome, e até quando Pedro o traiu, negando a ele 3 vezes, e mesmo assim, acabou sendo perdoado e restaurado por Cristo. Em ambos os casos, Jesus mostrou a mesma coisa, misericórdia e não condenação. O que eu estou querendo dizer aqui é que a condenação não é o papel de Deus, mas do inimigo. Ele usa a culpa para te afastar de Deus, para te deixar com vergonha e para te paralisar. Ele te prende em correntes invisíveis e te faz de escravo. Mas com Cristo é totalmente ao contrário. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é justamente aí que muita gente erra. Porque, em vez de correr para Deus depois da queda, acabam correndo para longe. Muitos se sentem sujos demais para voltar para Deus. Mas a cura para a impureza do seu coração é justamente Ele. Não tem essa de esperar ficar limpo e depois voltar. É Ele que faz esse trabalho em você. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E é exatamente por isso que você não pode deixar a culpa te dominar. Porque enquanto ela te prende no passado, Deus quer te mostrar o que ainda pode ser transformado. Ele não olha para quem você foi, mas para quem você está se tornando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você se arrepender verdadeiramente e confessar a Deus os seus erros, é certo que Ele vai te perdoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, deixa bem claro sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E é por isso que o perdão dele é tão poderoso, porque o perdão de Deus não apenas apaga o seu erro, mas também te dá força para não voltar para ele. Mas para isso, você precisa aprender a confiar na graça. Porque muita gente vive como se o sangue de Jesus não fosse suficiente para limpar o que fez. Mas ele não morreu só por pecados leves, ele morreu por todos. O problema é que a culpa faz a gente esquecer disso. Ela faz parecer que o sacrifício de Cristo não foi o bastante. Mas quando você se arrepende e volta para a presença de Deus, é como se ele dissesse: Eu já perdoei isso lá na cruz, agora apenas volte para mim. E é exatamente isso que ele quer hoje, que você volte, não para fingir que nada aconteceu, mas para recomeçar de verdade. Sabe, Deus nunca esperou perfeição de você. O que ele sempre quis foi sinceridade, porque um coração sincero, ele nunca rejeita. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Então não deixa a culpa te paralisar, não deixa a vergonha te afastar. Porque se o próprio Deus, que conhece tudo sobre você, ainda te ama, quem é você para achar que não pode ser perdoado? A graça não é para quem merece, é para quem precisa. E se você sente que precisa, então ela é para você. Podemos ver em Marcos, capítulo 2, versículo 17, que os sadios não necessitam de médicos, mas os doentes. Assim também Cristo. Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então se você se sente sujo, pecador, sabe que foi para esse tipo de pessoa que Cristo veio chamar. Então tira essa culpa da mente, cara.
Não fica com vergonha de orar, de ir para a igreja e voltar para Deus. É justamente isso que você está precisando agora. E essa vergonha só está te afastando do que vai te curar. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, a culpa não tem mais poder sobre você. Ele já pagou o preço pelos seus pecados. E se você acha que Deus não quer você depois da sua queda, então olha para Davi. Davi não caiu em um pecado leve. Ele não tropeçou sem querer. Ele afundou de propósito, com consciência. Ele machucou pessoas e se afastou de Deus. Quando Davi finalmente reconheceu o que tinha feito e correu de volta para Deus, ele não encontrou rejeição, não encontrou frieza, não encontrou um eu avisei. Ele encontrou misericórdia, porque Deus não se impressiona com o tamanho do seu pecado. O que toca o coração dele é a sinceridade do arrependimento. E foi por isso que Davi pôde dizer, lá no Salmo 51, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Percebe? Davi não pediu força para esconder o pecado. Ele pediu força para ser transformado. E o mesmo Deus que levantou Davi pode levantar você também. Outro versículo bem interessante, que também caberia aqui, é Salmos capítulo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aqui, Davi mostra que a culpa some quando há confissão sincera. O perdão de Deus sempre é mais forte que o peso da culpa. Não importa o tamanho do seu pecado, o perdão de Deus sempre será maior. Mas calma aí, nesse vídeo eu não quero só te confortar. Sim, Deus sempre tem um perdão para nós, mas o arrependimento verdadeiro precisa ser colocado à prova. O arrependimento real te leva a mudar de direção. Ele vai além da culpa, vai além de palavras vazias. Você precisa levar a luta contra o pecado a sério. Não é porque Deus vai te perdoar que você pode pecar à vontade. Isso é brincar com a misericórdia de Deus. E eu te falo isso, não como quem te julga, mas como um irmão que também está na luta. Porque eu sei, não é fácil. Cada queda te deixa mais distante. Quanto mais você se afunda, mais difícil parece voltar. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Então, mesmo que a luta seja difícil, não desista. Deus não procura perfeição. Ele procura quem luta para ser fiel. E, mesmo que você caia, lembre-se, o justo cai 7 vezes e torna a levantar-se. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. E um lembrete. Eu não quero que você saia daqui confortado, mas transformado. Até a próxima.